Olá, hoje nossa aula é sobre elementos estruturais do texto. A estrutura de um texto, ela tem que ser constituída de parágrafos e de períodos. Uma reunião de períodos vai gerar blocos chamados de parágrafos e os parágrafos vão fazer o texto ter uma continuidade. Se eles forem ligados, adequadamente dentro do texto, eles vão formar um todo que a gente chama de texto. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre a estrutura desse texto. O parágrafo ele é importante para dar um layout agradável na página. Imagine você ter que ler uma página inteira que tem apenas um parágrafo ou que simplesmente não tenha parágrafo nenhum, como alguns documentos apresentam, como uma ata de reunião, por exemplo. Não tem parágrafo nenhum, o texto fica pesado. Então a função do parágrafo primordial é fazer uma visualização agradável para o texto. A unidade temática é o segundo quesito importante e esse quesito vai fazer justamente cada bloco ou cada parágrafo do texto falar ou se deter sobre um tópico importante do texto. É importante que haja uma relação lógica entre os parágrafos, Então, a gente tem que pensar em algumas conjunções, em algumas locuções conjuntivas, como desse modo, porém, sendo assim, para ir fazendo o encadeamento do texto. Agora nós vamos ver como que vai funcionar esses blocos todos encadeados, dentro do texto, em termos de estrutura, com o exemplo que nós vamos ler agora. As ossadas de 51 pessoas decapitadas encontradas no sul da Grã-Bretanha, em junho do ano passado, foram identificadas como pertencendo a povos vikings, que habitaram o país na virada para o segundo milênio. Desde que a cova foi encontrada, em junho de 2009, durante a construção de uma rodovia no condado de Dorset para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, arqueólogos vinham tentando desvendar o mistério da identidade daqueles ossos e por que os crânios estavam separados do restante dos corpos. A partir do teste do carbono 14, os cientistas concluíram que aquelas pessoas foram mortas entre os anos 910 e 1030. Nessa época, os anglo-saxões sofriam com as constantes incursões dos povos vikings na Grã-Bretanha e conflitos entre líderes dos dois lados por controle da região eram comuns. Agora nós vamos analisar como foi feita a estrutura do texto e como que os parágrafos se relacionaram dentro desse conjunto textual. O parágrafo 1 vai começar com as ossadas de 51 pessoas decapitadas e vai terminar com na virada para o segundo milênio. No parágrafo 2, desde que a cova, e daí já vai remeter a ideia, poxa, quando mesmo que a cova foi encontrada? E depois você vai fechar essa ideia de resposta que já foi dita no parágrafo anterior. Na sequência do parágrafo 2, nós vamos ter o mistério da identidade daqueles ossos. Isso também vai remeter a uma ideia que foi dita lá em cima. Então também está perfeitamente encadeado esse parágrafo com o parágrafo 1. No parágrafo 3, a partir do teste do carbono 14, já vai dar uma informação nova, mas isso vai estar ainda fazendo referência ao modo de tentar descobrir a identidade das pessoas que foram mortas. E no final do parágrafo 3 vai aparecer entre os anos 910 e 1030. Já vai poder ser possível precisar uma época. No parágrafo 4, essa época é retomada, então vai dar a ideia de uma continuidade perfeita, porque vai abrir o parágrafo com nessa época. Então os relatores, ou os conectivos, foram usados adequadamente para formar, a partir da junção dos parágrafos, um texto completo. Agora nós vamos ver como que os temas se organizam parágrafo a parágrafo no texto. No parágrafo 1, se quisermos sintetizar rapidamente os temas de que ele trata, vai aparecer lá as ossadas encontradas, depois a identificação dessas pessoas, então eram de vikings. Na virada para o segundo milênio vai focar a época. No parágrafo 2, pesquisa sobre a identidade daqueles ossos, para tentar mesmo determinar mais detalhes, informar mais os leitores a respeito. O parágrafo 3 já vai para um procedimento científico específico, que é o teste do carbono 14 e definida daí a época, que é o período de 910 a 1030. O parágrafo 4 já vai dar detalhes sobre essa época, então descoberto o período, vai
se dizer o que acontecia, né, nesse trecho de tempo em que as pessoas das ossadas encontradas viviam. No primeiro parágrafo, em geral, para fazer ideia mesmo de como que os outros se desenrolam a partir dele, tem então uma grande apresentação, se apresenta o problema, ou o assunto, ou o fato, com vários informes rápidos, né, formando um pequeno resumo. No texto de jornalismo, por exemplo, nas notícias, reportagens, esse primeiro parágrafo vai receber o nome de lead, porque é só para conduzir mesmo o leitor para as coisas fundamentais do texto. A partir desse lead é que as informações vão se detalhar mais. Então, depois o segundo parágrafo tem a função de retomar, por exemplo, sobre os vikings, digamos, e detalhar alguma coisa sobre isso. O outro parágrafo vai pegar sobre a época e detalhar alguma coisa sobre isso. E daí o texto vai se desenvolvendo. Agora nós vamos trabalhar com a conclusão que a gente tira a partir desse começo, que é o lead, né? Então nós vamos ler agora um outro tipo de texto, que só vamos contar então com a informação de abertura, com o primeiro parágrafo. Vai ser um texto sobre indisciplina escolar e daí nós vamos trabalhar só a partir da leitura do primeiro parágrafo. Na semana passada, a indisciplina na escola foi notícia em diversos meios de comunicação. Diante das últimas notícias envolvendo adolescentes entre 14 e 18 anos, pais e especialistas em educação e comportamento têm se mobilizado para tentar entender a causa da agressividade dos jovens de hoje. A falta de limites e o acesso irrestrito à tecnologia aparecem como os fatores mais preocupantes. O tema desse texto, então, como já tinha anunciado antes, vai ser indisciplina escolar, e isso está bem presente nessa introdução, né, nesse primeiro parágrafo, que também a gente está usando a nomenclatura de lead agora. Aí a gente vai se deparar com qual seria o resultado dessa indisciplina, né? O texto já anunciou para nós, que é o caso de violência noticiado nos meios de comunicação. Depois, nós temos que pensar em algumas técnicas, se a gente quiser desenvolver o texto mesmo, a partir das informações que o primeiro parágrafo traz, desenvolver algumas técnicas para aprofundar os temas sugeridos, né? Que temas poderiam aparecer para aprofundar esse texto? Então, vamos pensar em algumas sugestões. Alguns depoimentos, entrevistas com pais e diretores, né? Pegando o testemunho dessas pessoas que envolvem-se com adolescentes. Detalhamento das causas, né, que já estão anunciadas lá, a falta de limites e o acesso irrestrito à tecnologia. Só que o lead só mostrou como uma possibilidade, depois investigam-se as causas, dando mais detalhes sobre elas. Agora nós já vamos passar do parágrafo para o conceito de período. Os períodos, eles formam o parágrafo, né, eles são um elemento que acaba fazendo uma junção menor, porque o parágrafo é uma junção maior para resultar no texto, e os períodos são o menor elemento constituinte do texto, então, considerando a escala período, parágrafo e texto. Os períodos, eles podem ser simples ou compostos. O que vai dizer para você qual a categoria em que um período se encaixa é a quantidade de verbos. Então, se um período tem 2 verbos ou mais, ele vai ser um período composto. E se tem apenas um verbo ou uma locução verbal, ele vai ser um período simples. O tamanho do período, ele vai ser determinado pela marcação da letra maiúscula no início até o ponto final. Esse é o espaço de um período e dentro desse intervalo, daí você vai analisar se tem um verbo ou uma locução verbal ou 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Vamos lá para um exemplo. Exemplo de período simples. A instalação de mais radares eletrônicos garantirá mais segurança no trânsito. Esse período nós vamos ter ali garantirá como único verbo, né? Por isso que nós temos um período simples. E vejam a delimitação do período, que é da maiúscula A até o ponto depois de trânsito. Exemplo de período composto. Agora nós já vamos ter um período maior, que vai desde o O até radares, com o ponto final. O crescimento desenfreado nas grandes cidades provoca inúmeros problemas no trânsito que passará a ser monitorado por novos radares. Eu tenho
outros encadeamentos aqui dentro, né? A prova disso é que eu estou usando também mais pontuação de vírgula. Então eu vou ter provoca como verbo, já vou ter então, portanto, um período composto, porque depois dele eu vou ter ainda passará. Então, dois verbos já vão constituir o que nós estamos chamando de elemento de período composto. Agora nós vamos falar da relação entre os períodos. Também precisa, né, adequadamente de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva para dar lógica, para fazer com que um período se una de fato ao outro, né, sem parecer que os períodos estão falando sobre coisas totalmente distintas. Tem que dar continuidade ao assunto. Então nós vamos ter lá agora uma relação de causa e efeito para a gente ver como isso já vai dar a relação entre uma ideia e outra. O crescimento desenfreado nas grandes cidades provoca inúmeros problemas no trânsito que passará a ser monitorado por novos radares. O exemplo é o mesmo do período composto, mas agora a gente vai tentar entender por que ele está perfeitamente encadeado. Porque ele vai apresentar a causa. Aqui nós temos desdobramentos, então vamos falar a causa 1, qual é? O crescimento desenfreado. O que essa causa vai desencadear? A consequência 1, que nós estamos marcando aqui como problemas no trânsito. Só que o período, ele vai continuar, né? E daí nós vamos ter lá, o próprio problema no trânsito vai poder ser a causa 2. E essa causa, por consequência, né, vai desencadear outra coisa, que é justamente a instalação de novos radares. Então as coisas foram se ligando, né? A causa 1 provocou a consequência 1 1 virou a causa 2 e provocou a consequência 2. Então, do ponto de vista de língua portuguesa, está lógico, está encadeado e também está bem pontuado. Agora vamos para um outro tipo de esquema, né? É o mesmo período ainda como exemplo. Nós temos a causa e a consequência desencadeada, só que essa consequência, ela também vai virar o problema, que é o fato do problema no trânsito. Então, se a consequência virou um problema, pede uma outra solução. Que solução é essa? É justamente a instalação de novos radares. Agora nós vamos apresentar um exemplo de um período que não está bem escrito, né, que tem um problema na organização dele e, logicamente, ele vai estar completamente incompreensível, né, e sem seguir as regras gramaticais. Vamos lá, então. O crescimento desenfreado passará a ser monitorado por novos radares nas grandes cidades, provoca inúmeros problemas no trânsito. Talvez tenha dado para perceber que parece que não tem fim o período e também vai colocando coisas uma ao lado da outra sem usar nenhuma conjunção, nenhuma locução conjuntiva, né? Nenhum elemento que agregue uma ideia à outra. Agora nós vamos analisar o período sem o que. Como que ele ficaria? O que, ele é um importante elemento, né, conectivo. Então também seria um erro grave tirar o que, porque daí também ficaria incompleto o período. Vamos ver lá. O crescimento desenfreado nas grandes cidades provoca inúmeros problemas no trânsito, passará a ser monitorado por novos radares. O que faz toda a falta aí, deveria ser que passará, não é? E no entanto, ele fica ausente do período, causa uma lacuna grave, né, que desencadeia toda uma série de problemas na constituição do período. A pergunta que eu posso fazer a partir daí é: o que de fato passará a ser monitorado por novos radares, né? A ausência do que, porque o que vai se relacionar a um elemento já dito na frase, se ele não existe, não dá para esclarecer a que a informação está se referindo. Então a pergunta que fica é: o que passará a ser monitorado? O trânsito, que é uma possibilidade, ou talvez o crescimento desenfreado? Se ele tivesse escrito adequadamente, não geraria essa dúvida para os leitores. Agora, outros exemplos de período incompleto. O livro, posso dar qualquer título para esse livro. Então, o livro X, que comprei na semana passada. Parei o período, né? Eu não terminei a informação sobre ele. Então, como podemos arrumar esse problema? Comprei o livro X na semana passada. Muito bem, eu transformei isso num período completo, que tem o sujeito subentendido, eu, o verbo, comprei, e o meu
meu complemento do meu predicado, né, que é o objeto, o livro X. E na semana passada fica uma expressão adverbial, né, então ficou perfeito. No segundo exemplo, que é a outra possibilidade de arrumar o problema, temos lá o livro X, que comprei na semana passada, não custou caro. Nesse exemplo, eu já estou considerando o livro X não custou caro como uma informação básica. Eu tenho o meu sujeito, que é o livro X, depois não custou caro, que é o meu predicado inteiro, só que no meio disso eu quero colocar uma outra informação. Então eu abro um período, né, preservando o seu sentido pela colocação das vírgulas, antes do que, depois de passada, porque eu vou colocar uma informação adicional, que comprei na semana passada, uma informação complementar, mas que completa o sentido do período. Agora a dica. Apesar de o que ser bastante útil, né, cuidado com o que. Ele vai inserir uma informação complementar. E se você se deixa enganar, né, pela inserção de uma informação complementar, fala, opa, terminei o período, às vezes você esquece de terminar a básica. Então termine a sua básica, que é sujeito mais verbo mais o restante do predicado. Informação básica e complementar. Como identificar, né? Eu já dei algumas pistas, já falei alguma coisa sobre isso até agora. Nós temos um período lá o mesmo, que era a segunda solução para arrumar o problema do período incompleto. O exemplo é, o livro X, que comprei na semana passada, não custou caro. A informação básica, que é sujeito mais o predicado, tem uma ideia completa. Ela é totalmente autônoma. E vai ser aí, nesse exemplo, o livro X não custou caro. Mas, se a gente tentar destacar só a informação complementar, que é aquela que eu incluí no meio do meu período, né, no meio da minha informação básica, entre vírgulas, para preservar e para separar a informação básica da complementar, eu vou ter que comprei na semana passada. A ideia está incompleta, né? Afinal, o que eu comprei? Eu não posso chegar numa situação assim isolada e falar para alguém apenas que comprei na semana passada. Então não vai fazer sentido, não tem uma ideia completa, não tem status a informação para ser básica, então ela é complementar. Relatores agora. A gente já viu que o que é um importante relator, mas há muitos outros, né? Há vários tipos de relatores, e os relatores também são chamados de conectivos, porque a ideia é fazer a relação ou estabelecer a conexão entre um elemento e outro. Geralmente eu uso o relator quando eu tenho uma coisa, né? Eu posso usar uma reunião, por exemplo, eu quero falar mais sobre essa reunião. Então, em vez de reunião, eu falo encontro, a sessão, são relatores, né? A função, então, vai ser, como o nome já diz, estabelecer relação. Agora vamos analisar um exemplo. Amanhã tem um compromisso, mas darei um jeito de ir à reunião. Nesse exemplo, nós temos o mas, né? Mas darei um jeito já quer dizer uma ideia contrária, e para transformar essa ideia contrária em algo que faça sentido e para eu ligar com a primeira parte do período, eu uso a conjunção adversativa mas. Outro exemplo, disse que não iria à reunião. Além disso, telefonou ao chefe, comunicando que faltaria ao trabalho no dia seguinte. Aqui o nosso relator vai ser o além disso. Eu estou juntando, né, duas ideias. Eu estou juntando a primeira ideia e daí como vem mais coisa que ele fez para informar sobre a falta, etc., eu coloco além disso para acrescentar informações. Então eu estou encadeando um período a outro. Outros relatores possíveis, né, além das conjunções ou das locuções conjuntivas. A Lua, que é o satélite natural da Terra, tem 4 fases. Aí é o famoso pronome relativo, apareceu o que de novo, né? O que, uma das funções dele é o pronome relativo, e esse que vai colocar no meio do período a informação que é o satélite natural da Terra, está tendo a função de juntar essa informação complementar com a básica, que é a Lua tem 4 fases. Uso de sinônimos agora. Vai ser uma coisa parecida com o exemplo que eu dei rapidamente quando eu abri o assunto dos relatores, né? Reunião, sessão e encontro. Estou usando sinônimos.
Então, o uso de sinônimos serve para você mostrar que o teu texto tem uma certa maturidade, não é repetitivo, né? E para você dar continuidade, porque afinal de contas são várias informações sobre uma coisa. Um exemplo, a professora de educação física só tem aulas às quartas. A professora de educação física dá aulas às turmas de primeiro ano. Eu tenho que tentar tirar essa repetição daí. Uma repetição como essa torna o texto muito tati-bitate, muito fácil, né? Numa linguagem que não é apropriada porque tem uma coisa enorme se repetindo de um período para outro. Então, como resolver? Vamos lá. A professora de educação física só tem aulas às quartas. A docente dá aulas às turmas de primeiro ano. Eu estou substituindo tudo a professora de educação física por a docente. Então, já faço evoluir sem repetição. Pronome pessoal. É outra possibilidade. Não vai ser bem um sinônimo, não é? Mas vai ter a função de retomar alguma coisa para evitar a repetição. A professora de educação física só tem aulas às quartas. Ela dá aulas às turmas de primeiro ano. Só troquei a professora de educação física por ela e também resolvi o problema da repetição. Agora nós vamos ver modos, né, de a gente juntar os períodos, não apenas de repetir os dois períodos, né, com variação de sinônimo, ou usar o pronome pessoal para tornar a repetição menos presente no texto ou totalmente ausente no texto e dar uma maturidade para essa linguagem, né? Então temos lá a primeira opção. A professora de educação física só tem aulas às quartas e dá aulas às turmas de primeiro ano. Reparem que eu estou usando o E, né, e esse E já se encarrega de dizer que a professora faz duas coisas, que ela só tem aulas às quartas e também dá aulas apenas, né, para as turmas do primeiro ano. Já tenho a enumeração feita apenas com a conjunção aditiva E. Na opção 2, temos a professora de educação física, só tem aulas às quartas nas turmas de primeiro ano. Eu também embaralhei um pouco as coisas, né, e transformei nas turmas de primeiro ano, que tinha todo o espaço em um período, era uma informação inteira, né, dentro dos exemplos propostos anteriormente, mas só que eu transformei no advérbio. E também consegui eliminar muita coisa, cortar muita coisa no texto. Então, eu fiz uma economia de linguagem e está perfeitamente pontuado e completo o período. Opção 3. A professora de educação física, que só tem aulas às quartas, dá aulas às turmas de primeiro ano. Aqui ainda tem um pouco de palavras, né, que a gente viu a opção 2 super enxuta, que daria para cortar muito mais coisa, mas essa trabalha com talvez o principal, né, elemento que é o conectivo pronome relativo, é o famoso que novamente aparecendo. Ele vai transformar que só tem aulas às quartas em informação complementar. Vejam lá que antes do que e depois de quartas tem a vírgula, né, para separar a informação básica de complementar. E depois eu termino, depois de quartas eu vou terminar a minha informação básica. Afinal de contas eu tenho lá em cima o sujeito, a professora de educação física e onde está o predicado. Então ele vem agora, dá aulas às turmas de primeiro ano. Agora também há situações no nosso dia a dia que fazem a gente utilizar relatores externos, né? Quando é um relator externo, quer dizer que ele se refere a alguma coisa que não está no texto ou que não está na fala, né, que temos. Então, de repente, eu tenho que apelar para o conhecimento prévio, falar, nossa, mas o que será que é essa palavra que ele está falando? Está se referindo a quê? Ou então, para o ambiente que me cerca, né? Quando é em fala, isso é muito comum. Então, às vezes, eu estou conversando com um amigo e falo sobre uma coisa ali que está perto, mas que nós sabemos do que se trata. Vamos ver exemplos. O que será que é aquilo ali? Vamos supor que estejam conversando, né? As pessoas já viram o que causou estranhamento. Então, eles sabem que aquilo ali, né, é uma coisa que está perto deles e que ambos conhecem. Então, aquilo ali é um tipo de relator externo que vai apelar para o conhecimento já prévio dos dois falantes. Outro exemplo, olha só a roupa dela. Aqui, vamos supor que as pessoas estejam no ônibus, né, vem alguma pessoa com uma roupa bem chamativa
e daí a pessoa já foi vista, já está longe dos falantes e um fala para o outro, olha só a roupa dela. Esse dela é o nosso relator externo. E também já vai ser identificado, né, pelos interlocutores do diálogo, porque eles já viram e já sabem que esse dela se refere àquela mulher que foi vista assim que eles entraram no ônibus. E daí? Conseguiu resolver aquela questão? Mais um exemplo. Aí já vai ser um outro tipo de conhecimento que vai vir à tona, né? É um relator externo também, o relator externo vai ser aquela questão, mas daí eu tenho que considerar que as pessoas já se falaram antes, né? Que já falaram qual que era o problema, qual que era a questão, já falaram sobre isso, e daí um amigo encontra o outro dias depois e retoma a conversa. E daí? Conseguiu resolver aquela questão, então já está se referindo àquilo que um contou para o outro dias atrás, supondo. Sobre os relatores internos, que nós vimos bastantes exemplos, né? Uma dica importante, os antecedentes, eles devem vir antes dos relatores. Eu não posso usar, né, um relator sem ter mencionado ainda alguma palavra que ele vá se referir. Então, na escrita, é errado construções como esse tipo, por exemplo, esse período. A diretora dessa escola é muito rígida. Ué, de que escola estamos falando, né? Esse dessa escola foi jogado no texto sem nem ao menos mencionar o nome da escola antes, adequadamente, então eu não tenho como responder a questão de que escola, né, é essa diretora. O que é certo então, né? O certo é eu explicitar o nome da escola. A escola X, para representar o nome, né, que eu vou dar para a escola, fica no bairro onde moro. Depois, a segunda informação. A diretora dessa escola é muito rígida. Agora, muito bem, eu estou continuando a dar informação sobre a rigidez da diretora. Ela trabalha em uma escola, mas eu sei que essa escola é aquela escola nomeada no primeiro período. Então, nós vamos analisar algumas questões, fazer algumas atividades e vamos começar com a leitura de um texto. Com base nas cerâmicas encontradas na cova, os arqueólogos suspeitaram inicialmente que as ossadas datavam de um período entre 800 a.C. e 43 d.C., ou seja, entre a Idade do Ferro e o início da Era Romana. Mas os exames do carbono 14 provaram que os restos mortais eram muito mais recentes. Os cientistas sabem também que a maioria dos ossos pertencia a adolescentes e jovens que seriam altos e teriam boa saúde. Há também a suspeita de que eles tenham sido mortos ou enterrados nus, porque não há vestígio de roupas ou adornos na cova. Se tivéssemos de resumir o assunto de cada parágrafo apresentado, faríamos que divisão? Bom, agora nós vamos resolver a questão 1, que é sobre a continuidade do texto que nós já vimos lá no início da aula, não é? Então, os temas dos parágrafos podem ser sintetizados da seguinte forma. No primeiro parágrafo, as pesquisas científicas feitas para determinar a época das ossadas encontradas. No segundo parágrafo, características das ossadas encontradas. Dois, classifique o último período do primeiro parágrafo como simples ou composto e explique o porquê. O período é, mas os exames do carbono 14 provaram que os restos mortais eram muito mais recentes. Esse período ele vai ser composto, nós temos lá provaram, que é o primeiro verbo, e depois eram, né? Então 2 verbos, período composto. 3. Retome os relatores marcados no texto e cite a ideia que estabelecem ou os antecedentes a que se referem. O período é, mas os exames do carbono 14 provaram que os restos mortais eram muito mais recentes. O relator aqui marcado é o mas, né? E o antecedente vai gerar mesmo um período conflitando com o outro, né? O antecedente é tudo que vem antes do mas. E vai ser a ideia de contrariedade que vai estar colocada aí, porque a ideia do primeiro bloco do período vai se opor à ideia do segundo bloco.
Depois nós temos nas linhas 3 e 4 os restos mortais, né? Também vai ser um relator que vai ser chamado de sinônimo, só que é uma expressão inteira, né, para dar a mesma ideia que já foi dita antes. E eles vão se referir a ossadas, que está lá na linha 2, antes, portanto, de os restos mortais. Dando continuidade, nós temos novamente o que, né? Que vai retomar adolescentes e jovens. Ele está cumprindo aí a função de pronome relativo. Os cientistas sabem também que a maioria dos ossos pertencia a adolescentes e jovens, e agora vem que seriam altos e teriam boa saúde. Quem seriam altos e teriam boa saúde? Os adolescentes e os jovens. Retome os períodos do segundo parágrafo do texto e marque apenas as informações básicas de cada um deles. Justifique a sua resposta. Os cientistas sabem também que a maioria dos ossos pertencia a adolescentes e jovens que seriam altos e teriam boa saúde. Há também a suspeita de que eles tenham sido mortos ou enterrados nus, porque não há vestígio de roupas ou adornos na cova. As informações básicas, então, vamos começar pelo primeiro período, né? Lembrando que elas são compostas por sujeito, verbo, que começa o predicado, e todo o restante do predicado, né? Objetos também. Então, no primeiro período, nós temos lá, os cientistas sabem também que a maioria dos ossos pertencia a adolescentes e jovens que seriam altos e teriam boa saúde. A minha informação básica nesse período está toda no primeiro bloco do texto até a primeira vírgula. Então, vamos retomar a informação básica. Os cientistas sabem também que a maioria dos ossos pertencia a adolescentes e jovens, apenas até aí, porque eu tenho sujeito, eu tenho meu predicado, e depois a vírgula já vai tratar de separar isso que é básico do restante que é complementar. No segundo período, vamos primeiro ler o texto, né, para depois a gente identificar as informações. Há também a suspeita de que eles tenham sido mortos ou enterrados nus, porque não há vestígio de roupas ou adornos na cova. Aqui também a informação básica vai estar toda no primeiro bloco do texto, que vai até nus, né? E daí vejam a vírgula novamente usada para separar isso que é básico do restante que é complementar. Então a complementar fica apenas no trecho que inicia com o porquê. Antes, eu tenho lá uma coisa bem peculiar, porque eu não vou ter sujeito, né? Tenho o verbo haver ali. Depois eu vou ter o sujeito de uma outra oração que está no período, né? Eles tenham sido mortos. Então, eles vai ser o meu sujeito. Então, eu vou ter um bloco inteiro preservado, né? E vou ter a separação da vírgula para indicar quando acaba a básica e quando começa a complementar. Cinco. Una os períodos a seguir usando relatores. Na letra A, nós temos dois períodos. A moça era alta e a moça usava sapatos de salto alto, né? Uma forma da gente ligar uma a outra. A moça era alta e usava sapatos de salto alto. A gente só vai fazer uma adição, transformar dois períodos numa grande enumeração usando a conjunção aditiva e. Na letra B. Meu amigo excedeu o limite de velocidade. E daí temos como continuidade o limite de velocidade é de 60 km por hora, mas nós temos aí uma repetição, que é o limite de velocidade. Para evitar isso, uma alternativa é: meu amigo excedeu o limite de velocidade, que é de 60 km por hora. Eu só peguei o pronome relativo que, coloquei junto de limite de velocidade para dizer, ó, está se referindo a isso, e para evitar a repetição, eu vou usar um pronome relativo. Letra C. Ele adoeceu e ele não foi à viagem com os amigos. Aqui eu posso trabalhar com a relação de causa e consequência, né, indicando o que vem antes como causa e o que foi desencadeado por isso. Então, uma alternativa é: por que ele adoeceu? Afinal de contas, o fato dele ter ficado doente é a causa dele não ter ido à viagem. E depois, não foi à viagem com os amigos, que é a consequência. Bom, hoje a dica que vai ficar é a seguinte, gente: evitem
textos muito compridos, né, muito complexos em termos de período. Quando a gente trabalha com um período muito longo, é fácil a gente, às vezes, torná-lo incompleto ou colocar várias informações, né, no meio da informação básica e acabar complicando a interpretação desse texto, tornando quase ilegível, praticamente, em termos de conteúdo. E depois, tentar também pensar sempre, quando for escrever, em o que vem antes, o que vem depois, para dar uma lógica para o texto. Disso depende muito a formação do texto e dos parágrafos. Os períodos devem estar encadeados, os parágrafos também, porque eles vão fazer parte de um conjunto maior, né? Então, eu tenho que sempre pensar em não mudar de assunto de modo brusco e sempre meio que levar o assunto, né, sutilmente para outro período ou para outro parágrafo. A dica de estudo de hoje é para vocês treinarem a formulação de textos pensando em períodos e parágrafos, né? Então, vocês têm a missão de compor um parágrafo a partir dessa sentença para já ir direcionando a ideia de vocês pensarem em modos bons de dar continuidade à ideia já lançada. É cada vez maior o número de adolescentes com problemas de alcoolismo.